João, bom dia, tudo bem? Antes de mais nada, né, como sempre, a nossa repetitiva hashtag fica em casa, beleza? Bom, João, o que é que nós vamos fazer hoje? Bom, hoje nós encerramos o conteúdo do primeiro bimestre. É por isso que hoje eu não vou iniciar um conteúdo novo, ok? Vou deixar para a próxima semana, que inclusive será no meio do feriado. Nós teremos um feriado na terça-feira, dia 21, e outro na quinta-feira, dia 23. No dia 22 nós teremos aula, né? A videoaula vai chegar, ok? Eu vou colocar com conteúdo novo, beleza? Hoje, o que nós faremos? A aula vai ser bem curtinha, porque hoje eu tô aqui só para que a gente faça a correção dos exercícios de semana passada. Há 2 semanas nós estamos falando sobre a flexão dos substantivos, e aí nós vimos os substantivos uniformes. Nós temos os sobrecomuns, os epicenos, os comuns de 2 gêneros, ok? E os biformes, biformes apresentam 2 formas, masculino e feminino, tá? Como nós falamos duque, duquesa, enfim, aumentativo e diminutivo também, que é uma flexão de grau, aumentativo, tá? Aumenta a proporção e diminutivo diminui essa proporção, né? E a gente até viu cães, cãezitos, enfim. E hoje nós iremos fazer a correção dos exercícios de semana passada. Antes disso, na questão de número 1, eu pedi para você indicar em cada item, e em cada item, o substantivo. Então, quando eu falo em o substantivo, eu tô falando de apenas um substantivo, beleza? Aí, nessa questão de letra A, eu pedi para você indicar em cada item aquele que não pertence, ou seja, vamos supor que todos sejam epicenos, e um deles seja comum de 2 gêneros. Apenas um. Então eu vou mostrar que aquele é comum de 2 gêneros. Por exemplo, dentista. O dentista, a dentista, ele é comum de 2 gêneros, tá? Eu consigo colocar tanto no masculino como no feminino. Mas por quê? Por meio de quem? Por meio de um determinante. A gente chama de determinante aquele que justamente faz esse papel, para que a gente consiga saber se eu estou falando de pessoas do sexo masculino ou pessoas do sexo feminino. Para que eu consiga fazer essa distinção, entra o determinante aí. Porque a palavra por si só não recebe essa modificação. Ela permanece de uma única forma. Por isso que ela está dentro da classe dos substantivos uniformes. Por exemplo, a palavra dentista, ela se mantém tanto para o masculino como para o feminino. A forma é a mesma. Como é que a gente consegue saber se eu estou falando de um homem ou de uma mulher? Eu utilizo o dentista ou ainda a dentista. O dentista para masculino e a dentista para feminino. Beleza? E esses são o comum de 2 gêneros. E aí eu pedi para você me dizer o seguinte. Vamos supor, como eu falei, coloquei epicenos, né? E um deles é comum de 2 gêneros. O que eu vou pedir? Que você destaque, olha, dentista, coloque uma setinha e escreva comum de 2 gêneros, porque esse é o que destoa, ou seja, esse é o que está diferente. Então sai do padrão daquilo que eu havia pedido. Só que nessa questão, eu coloquei jornalista, dentista, gerente, indivíduo, e havia colocado, até coloquei aqui, espécie, isso mesmo. Tinha até esquecido, porque eu já consertei aqui na minha folhinha. Eu fui pegar pra fazer o gabarito. Eu falei assim, tem alguma coisa estranha. Eu pedi um substantivo. Então, você tem 2 opções. Ou você coloca os 2 substantivos, tá? Ou você conserta. Por quê? Na verdade, eu quero que você faça as 2 coisas, tá? Pode colocar intérprete, pode até riscar. Intérprete não. Espécie, risca e coloca em cima, intérprete. Porque eu, na verdade, na hora de digitar, fiz uma confusão e acabei colocando errado. Onde está escrito espécie... mas eu já tinha feito, não tem problema. Você também pode... Ou você risca ou você coloca do lado, intérprete, tá? Vou pedir aqui, ó, pra riscar e colocar intérprete. Porque na minha questão eu pedi apenas um substantivo. Eu disse que um deles está destoando, que não está dentro da mesma classe, do mesmo grupo de substantivos uniformes. Então, por isso que eu estou substituindo espécie por intérprete, tá? Então veja só, jornalista, dentista, gerente, indivíduo e intérprete. Vamos analisar. O jornalista, a jornalista existe? Sim. Então até aí eu tenho comum de 2.
comum de dois gêneros, ok? Dentista, o dentista, a dentista, também comum de dois. O gerente, a gerente, comum de dois. Indivíduo, eu falo o indivíduo e a indivídua? Não, eu uso indivíduo para os dois. Então, eu tenho aí um sobrecomum. Então, quem está destoando aí nessa letra A é indivíduo. Indivíduo, tá? Indivíduo que é sobrecomum. Ah, professora, mas eu queria até manter espécie. A gente não fala o espécie e a espécie. A gente fala apenas a espécie. Então, teria que ser indivíduo e espécie. Agora, no caso aqui que eu consertei, é o intérprete e a intérprete. Então, nesse caso aí, nós temos dois, o e a. Então, aqui, comum de dois gêneros. Aqui, sobrecomum. Então, na letra A, a resposta é indivíduo sobrecomum. Se você quiser colocar todos os outros, vou botar assim, todos os outros. Comuns de dois gêneros. Coloquei numeral aqui, mas eu gosto que escreva por extenso, tá? É só pra poupar mesmo. Na letra B, carrasco, pessoa, vítima, imigrante. O carrasco, a gente fala a carrasca? Não. A gente fala apenas o carrasco, tá? A pessoa, a gente não fala o pessoa, a gente fala apenas a pessoa. A gente não fala o vítima, a gente fala a vítima. E por fim, o imigrante e a imigrante. Então, todos são o quê? Todos são o quê? Coloquei aqui, todos são sobrecomuns. E o que está destoando aí é imigrante. O imigrante, a imigrante. Que é, ai meu Deus, que alergia. Comum de dois. Beleza? Tranquilo até aqui, João? Espero que sim, tá? Então eu botei, substantivos desse grupo são sobrecomuns. Tá? São sobrecomuns, botei todos. Tá? São sobrecomuns e imigrante comum de dois. Agora classifique os substantivos uniformes em comuns de dois gêneros, sobrecomuns e epicenos. Lembrando que epicenos a gente está trabalhando com animais, ok? Então vamos ver, veja só. Vítima, não vou anotar no quadro não. Vou falar aqui, eu ia falar oralmente, mas eu vou dar a resposta oralmente, ok? Na letra A, vítima, a gente fala apenas da vítima, então ele é sobrecomum. Jovem, o jovem é jovem, então letra A, sobrecomum. Letra B, comum de dois. Letra C, comum de dois. Letra D, epiceno. Letra E, pessoa, sobrecomum. Letra F, capivara, epiceno. Na G, jornalista, comum de dois. Onça, na H, epiceno. Estudante, na I, comum de dois. Na J, testemunha, sobrecomum. Na K, criatura, sobrecomum. Na L, indivíduo, sobrecomum. E por fim, formiga, epiceno. Tranquilo? Na número 3. Informe o gênero dos substantivos utilizando os artigos o ou a. Eu quero saber se é masculino ou se é feminino. Eclipse é uma palavra masculina, então o eclipse. Na letra B, a sucuri, sucuri é cobra, tá? A sucuri. Na C, o telefonema. Na D, a dinamite, dinamite, bomba, tá? Por fim, alface, alface é uma palavra feminina, então não é o alface, é a alface. Beleza? Então ficou o a e a. Na número 4, identifique os substantivos que não sofrem flexão de número. Se eu digo que eles não sofrem flexão de número, é aqueles que não vão para o plural, tá? Eles, na verdade, já têm a sua estrutura, seja no singular ou só no plural. Mas, na verdade, se eles não sofrem flexão de número, é porque eles já estão numa única forma. No caso aí, na forma do plural, beleza? Então, mel, gás, ônibus, sal, tórax, vírus. Quais são os que não sofrem flexão de número? Ou seja, não vão para outra, nem, não ficam numa... Não tem uma modificação, né? De singular para plural e vice-versa. Ônibus é a resposta.
tórax. Lembra que eu falei, a gente não fala tóraxes, né? Tórax, perdão, tanto para singular como para o plural. O tórax, os tóraxes, ok? Então, ônibus, tóraxes e vírus. Eu não falo viro, tá? Eu falo o vírus e os vírus, tá? A estrutura é a mesma. Então, a resposta é ônibus, tóraxes, tóraxes é ótimo, tórax e vírus. Beleza, João? Bom, nós fechamos por aqui, tá? Eu sei que foi bem rapidinho, mas foi só para que a gente fizesse justamente essa correção. A gente vai dar uma respirada essa semana para que a gente volte com todo o gás na semana seguinte com nova matéria, beleza? Um beijo, até a próxima.